Hebreus capítulo 11, verso 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quantos podem dizer amém? Amém. Aleluia. Curve a sua cabeça e oremos ao Senhor. Pai celestial, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós neste momento nos inclinamos para aprender a tua palavra. Fala conosco nesses momentos que nos resta, para que possamos, Senhor, falar do teu amor maravilhoso e expressa-nos a tua vontade, em o nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Meus amados irmãos, aproximadamente um mês atrás, eu falei sobre a diferença de fé e crer. Crer está relacionado ao conhecimento, aquilo que nós conhecemos da vontade de Deus, do trabalho do Espírito Santo e da obra salvadora que o Senhor realizou através do Calvário. E esse conhecimento para nós hoje advém através das Escrituras sagradas, através da leitura da palavra de Deus. Então nós sabemos e aprendemos que quem tem fé, crê. Mas muitas das vezes quem crê não tem fé, porque crê até mesmo Satanás, o nosso adversário, ele crê que estremece, mas não obedece. E a Bíblia vai nos falar, Jesus está dizendo através da carta aos Hebreus, que somente quem tem fé é que pode agradar a Deus. E para agradar a Deus precisa ter conhecimento dele, da vontade dele, do que ele deseja e do que precisamos fazer para agradar ao Senhor. Eu pergunto para a igreja esta noite: quantos estão agradando a Deus esta noite? Diga amém. Então nós vamos ver se realmente nós de fato estamos agradando a Deus, porque Pedro, que andou com Jesus, vai descrevendo nesta carta o que é uma pessoa que tem fé. Fé é aquele que vive a vontade de Deus, vive a verdade que vos é dita, vive a palavra de Deus. Então nós precisamos saber bem o que é viver a palavra de Deus. Então Pedro vai começar dizendo que aquele que tem fé precisa adicionar, empenhar, esforçar-se para acrescentar a esta fé. Qual é a primeira coisa que ele pede? Acrescentar sua fé à virtude. E o que é virtude? Virtude é a disposição de um indivíduo de praticar o bem, fazer o que é bom. Não apenas uma característica, mas uma verdadeira inclinação. Uma pessoa que possui esta virtude, ela tem a sua essência. Então a Bíblia fala de três virtudes, descreve três virtudes na Bíblia. A primeira é chamada de Shawi, que significa força, exército, valor. Apresentado 4 vezes na Bíblia. Isso está ligado intimamente à vida diária feminina. Observamos que a Bíblia fala que a mulher é virtuosa, fala também que Ruth é virtuosa. Tem alguns versículos, o tempo não nos dá. Segundo, chama arete, também chama virtude com significado arete, força mental, excelência moral. A terceira virtude é dunamis. Observamos que em Atos dos Apóstolos aparece esta palavra, quando o Senhor diz: e descerá sobre vós a virtude do Espírito Santo. A virtude aqui com poder, poder que capacita, que habilita, que trabalha em nós e depois através de nós. Então observamos que Pedro está dizendo que nós devemos acrescentar à nossa fé a virtude. Que virtude é essa que Pedro está falando? Segundo nós vamos buscar ali no grego, vamos entender que esta palavra é o arete, ou seja, expressão, excelência moral. Então a excelência moral
torna o homem mais bom e justo, promove o caráter, uma qualidade que é desenvolvida na vida do homem que nasceu de novo. E nós vamos ver essas virtudes lá em Filipenses capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é bom, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver alguma excelência, ou algum louvor, ou uma virtude digno de louvor, pensai nisto. 1 Pedro 2,9 vai dizer: mas vós sois geração eleita, sacerdote real, nação santa, um povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então nós entendemos que nós, para servirmos a Deus, precisamos desenvolver uma excelência moral, aquilo que agrada ao Senhor. Por exemplo, nós vemos o Senhor Deus falando da excelência moral de Jó, um homem honesto, um homem temente, um homem reto, que se desviava do mal. Então nós que vivemos nesta graça e dizemos que agradamos a Deus, nós precisamos ter a excelência moral, porque a excelência moral, ela vai nos aproximar e nos assemelhar, nos tornar parecido com Cristo. Então, amados irmãos, andar, agradar a Deus, não é somente com fala, não é somente com intenção ou com uma característica. Precisa ter uma verdadeira inclinação, vivendo a vontade de Deus. Então nós vamos observar nas Escrituras Sagradas que Paulo vai dizer em Romanos 12 que nós precisamos, como nós vamos alcançar a excelência moral, nós não podemos conformar com o mundo, e está sempre renovado pela palavra que nós estamos diariamente aprendendo. E nós só podemos desenvolver esta excelência moral quando a palavra de Deus nos ensina em Salmo capítulo 1, Salmo 1, quando o homem diariamente, dia e noite e dia, examina a palavra para praticá-la, para vivê-la, para cumprir com a vontade de Deus. Amém, igreja? Quando nós não desenvolvemos a virtude, irmãos, essa excelência moral, a excelência moral, porque Deus nos liberta do poder escravizador do pecado. E quando nós estamos libertos, aí nós podemos tomar a nossa decisão. Por isso que Paulo vai dizer que é necessário confessar com a boca e crer com o coração. Nós somos libertos para aceitar, para entender, compreender qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Quando o homem, ele não consegue desenvolver através da vivência da palavra de Deus, ele começa a criar vícios, e vícios significa decadência moral. E a palavra de Deus, ela vai falar muito sobre a decadência moral. Fala para a igreja de Corintos, fala para a igreja de Colossenses, fala para a igreja de Filipos, Éfeso e outras mais. Vamos observar que quando nós deixamos de analisar e viver a palavra de Deus, quando Tiago fala que nós não podemos ser apenas ouvintes, mas devemos pegar esse conhecimento e trazer à prática, ele está dizendo de uma forma categórica: vocês precisam viver aquilo que vocês aprendem, aquilo que vocês ouvem, porque se nós fizermos isso, se não fizermos isso, nós vamos cometer, irmãos, vamos cometer pecados. E o que é vício? É dependência física ou psicológica, que faz com que alguém busque o consumo excessivo de algo ou de algumas substância. E o que leva o homem, depois de liberto, a essa decadência, a vícios na vida, a Bíblia vai mostrar a falta de vigilância. Mateus capítulo 26, 41 vai dizer: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, portanto a carne é
fraca, ela é inclinada, ela é tendenciosa. E o que é vigiar? É velar, estar atento, é estar como sentinela, não estar distraído, prestar máxima atenção, precaver-se em relação a algo ou alguém, prevenir-se ou acautelar-se. Nós precisamos vigiar, porque muitas pessoas dizem estar agradando a Deus, e a palavra diz: para agradar a Deus sem fé é impossível, sem viver as Escrituras é impossível. Aí nós observamos que esses vícios começam a atacar a vida do homem, e nós observamos da mulher. Veja que a Bíblia diz em Gálatas 5:6: estai pois firme na liberdade com que Cristo vos libertou, não torneis colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Olha que está dizendo o apóstolo Paulo, que o homem ou a mulher, uma vez iluminado, conhecendo a palavra, tendo uma experiência com Deus, mas se ele não vigia, se ele cede às tentações, ele torna a ser presa de Satanás. E com isso, irmão, os vícios começam a chegar na vida do homem. Nós observamos esse dia, eu tratei um caso de alguém de uma congregação que estava com vergonha de falar com o seu pastor, que ele é viciado em álcool, ele é viciado em cigarro, ele está na igreja, dá glória a Deus, mas o seu corpo ainda deseja, está aprendendo. Ele disse: eu não sei o que eu faço. E aí nós estivemos conversando e orando por ele, estaremos tratando com ele para que o Senhor venha o libertar. Muitos estão nas drogas, está pregando, está na igreja, está no contexto geral. Há casos de irmãos que pregou no púlpito e depois foi para o hotel e lá se drogou, outros se embriagaram. Irmãos, viver, agradar a Deus não é tão fácil assim. É necessário negar-se a nós mesmos, é necessário uma convicção. Eu falar que agrado a Deus é uma coisa, eu viver para agradar a Deus é outra coisa. E vemos também que pessoas estão, meus irmãos, estão viciados em redes sociais. Isso está levando à pornografia, isso está levando pessoas viciadas em pornografia, viciado em masturbação, viciado, meu irmão, em jogo. Deixa de orar, deixa de buscar a palavra de Deus e começa a embrenhar nisso. E a Bíblia vai dizer que o diabo vai engodando, e quando a pessoa, se ela não abrir os olhos, se ela não abrir os ouvidos para o Espírito de Deus, daqui a pouco ela está lá na sarjeta. Mas eu quero dizer para você nesta noite: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia! Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Talvez estou falando para alguém na internet que está preso em algum vício, mas nesta noite eu quero te dizer que o sangue de Jesus Cristo tem poder, que o nome de Jesus Cristo tem poder. Quando você clamar por Ele, Ele resolverá o problema, e o diabo que está te escravizando vai embora, e você será livre para a glória e louvor de Deus. Então nós temos que ter virtude, irmãos, excelência moral. Eu tenho que analisar tudo o que faço. Será que está em condizência com a palavra de Deus? Vamos ver alguns versículos de decadência moral. Nós observamos aqui 1 Coríntios 6, capítulo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nós observamos, irmãos, que quando nós deixamos dominar por elas, aí a carne, ela toma conta de nós. Observamos, veja aqui Gálatas 5, 19 e 32, vai dizer que a obra da carne são manifesta: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, que é o mesmo que rebelião,
ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgia, coisa semelhante. Veja o que Paulo vai dizer aos Gálatas: eu vos advirto, como antes vos adverti. Ele está repetindo, em Colossenses ele fala, eu volto a falar novamente. Depois ele fala, não ficais nervosos, porque eu estou repetindo. Eu repito novamente para a sua segurança. Ele vai dizer que os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Amém, irmãos? Então nós precisamos observar isso. Veja que se nós estivermos incluídos em qualquer um desse contexto, nós não estamos agradando a Deus. E em vez de ter virtudes, vemos de ter uma excelência moral diante de Deus e diante dos homens, estamos em decadência. Mas nós temos ainda uma oportunidade. O Senhor é Deus de oportunidade. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é dele. Ele quer te levantar esta noite. Aleluia. Veja o que diz a palavra de Deus também em Romanos capítulo 6, 11 e 13. Assim também vós considerais-vos certamente morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo nosso Senhor. Observamos, irmãos, que o vício só vai nos começar a aprisionar quando nós estivermos vivos para o pecado. Mas quando estivermos mortos para ele, não seremos vítima do pecado, porque estaremos mortos para o pecado, todavia vivo para Deus. Aí ele vai dizer, não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal. O que ele está dizendo? Não domine mais em vosso corpo o pecado, para que lhe obedeça em suas concupiscências. Observe isso, em seus vícios, porque o corpo leva, a concupiscência leva o corpo a obedecer. Quais são as concupiscências da carne? A concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Amém, igreja? Nós estamos aqui nesta noite para compreender, porque muitas vezes dizemos que agradamos a Deus, mas realmente nós precisamos saber que se não há virtude em nós, a primeira coisa que Pedro está dizendo, precisa haver virtude, e não é o Espírito Santo que vai tirar de nós, ele vai nos ajudar, ele vai operar quando nós determinados estivermos a obedecer a palavra de Deus e vivê-la. Aleluia. Veja o que diz a palavra do Senhor, 1 Coríntios 9, 11, não sabeis que os injustos não herdará o reino de Deus? Olha só uma pergunta para que nós compreendemos. Você sabe que o injusto não reina, não herda. E observa que para herdar algo de alguém, é necessário que esse alguém esteja morto. E nós já temos uma herança, porque Jesus Cristo morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Nós temos sim uma herança. E observe que a Bíblia vai dizer, não erreis. Ele vai dizer, Paulo vai dizer, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguém tem sido, mas haveis sido lavado, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Aleluia. Poderíamos ter sido qualquer coisa dessa, mas agora nós não podemos ser, porque se nós deixarmos de cultivar a virtude, nós voltaremos a ser viciados, começaremos a absorver vícios da vida. E observe alguns detalhes aqui que eu quero passar para os irmãos. Os irmãos sabem o que é afeminado?
Afeminado é pessoa, é o indivíduo que deixou as características viris. O afeminado é aquele que é delicado demais, é aquele que é sensual demais. E a Bíblia condena isso. Há pessoas, esses dias, encontrei um irmão e fomos para um culto, e o irmão foi pregar, e quando ele foi pregar, ele começou a passar uns trenzinhos na cara. Eu falei, que traia é essa? Que negócio é esse? Eu sou de uma época que a única coisa que nós colocava em nossa cara é vergonha. Aleluia! E as pessoas os homens estão maquiando. Eu falei, Jesus dos crentes, e a Bíblia condena. Aí o Espírito de Deus me levou ao versículo. Naquele grande dia vão dizer, eu preguei, eu fiz milagre, fiz maravilha. Jesus disse, eu não te conheço, porque não vi excelência moral na tua vida. Outra coisa aqui, o que é ladrão? Ladrão é aquele que rouba utilizando a violência, né? Ele rouba utilizando a violência, como diz a palavra do Senhor lá em João 10:10. O ladrão veio para roubar, mas o Senhor veio dar vida. E aqui também há um texto chamado os roubadores. Quem são os roubadores? São aqueles que retêm, aquele que desvia indevidamente algo que não lhe pertence, para que está em suas mãos. Veja isso aqui. A palavra de Deus está falando que roubadores não entram no céu. E nós vemos logo Malaquias capítulo 3, verso 8, que os homens vão dizer, roubará o homem a Deus? Todavia vos me roubais, dizendo, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então, meu irmão, quem tem praticado esse tipo de coisa não pode entrar no reino. No reino. Observamos, irmãos, que Judas era um desses. Ele estava roubando aquilo que era entregue na tesouraria da casa do Senhor. Na mão do Senhor tinha passado a ele a tesouraria, e o seu fim foi trágico. Então, meu irmão, analise a tua vida. Se alguma dessas características de decadência moral está chegando à tua vida nesta noite, o Jesus pode te libertar. Clama por socorro, porque Jesus está voltando, irmãos. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E aí, como eu posso, irmão, deixar que estas características, essas virtudes da excelência moral, ela possa ser cultivada em mim, e deixar a decadência moral? E quando a excelência moral, como eu posso cultivar? Veja que Tiago vai dizer, capítulo 4, verso 7, sujeitando-vos a Deus e resistindo ao diabo, e ele fugirá de vós, porque é ele que gerencia todas estas coisas. Se ele te levar ao vício, você pode perder a sua vida eterna. Então, irmão, quem na casa do Senhor não gera excelência moral, ele gera vício, decadência moral. Então nós precisamos analisar. Examine o homem a si mesmo, e depois toma do cálice do pão. Porque é fácil dizer, eu estou adorando a Deus, eu estou agradando a Deus. Estamos mesmo adorando a Deus? Porque se nós não estivermos, ainda há tempo. O tempo é hoje de nós consertarmos a nossa vida. Segundo, observamos que o segundo que devemos acrescentar, veja, da virtude, agora os irmãos não estão aqui não? Ao conhecimento, que é o ato de conhecer, ideia, noção, algo que vem da palavra gnosis, conhecimento. Temos vários tipos de conhecimento. O senso comum, que é o dito popular. Nós temos a filosofia, temos a teologia, temos o conhecimento científico e outros. Mas nesta noite eu quero vos trazer o conhecimento da palavra. Quando fala crer, e quando eu falo para os irmãos que crer não é igual a fé, por isso aqui nós vamos ter conhecimento, conhecer ao Senhor em sua intimidade e na experiência diária com Ele. Observamos o que diz a palavra do Senhor, e eu já disse e volto a dizer: conhecereis, e a verdade
Só o conhecimento de Deus, de Cristo, na operação do Espírito Santo pode libertar o homem. Só, não há outra situação. Vira a igreja porque gosta dos hinos, vira a igreja porque gosta do líder, ou do pastor, ou do obreiro, ou do presbítero, ou enfim, não vai te salvar. Vai te salvar conhecer a verdade e viver lá na sua vida diária. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Veja que o salmista diz: lâmpada aos meus pés e a tua palavra é luz. Luz. Quando você está numa situação difícil, complicada, não tem saída, de repente você, o que você fala? O que surgiu na sua mente? Uma luz. Luz é conhecimento, é livrar-nos da ignorância. Veja que a Bíblia diz que o diabo tem vendado os olhos. Quando você, o cego, o cego enxerga, irmão? Ele enxerga, o que ele enxerga? Trevas. A única coisa que ele vê? Trevas. Mas quando vem a luz, ele começa a decifrar, discernir, ele consegue entender tudo. Jesus, ele disse: eu sou a luz do mundo. Observamos o que diz a palavra do Senhor, Romanos 15:4. Pois tudo quanto outrora foi escrito é para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que, pela paciência, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Veja, irmão, veja o que diz a palavra do Senhor, João capítulo 8, verso 31 e 32. Se permanecer não na minha palavra, sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade, você só pode conhecer, ser liberto da verdade, se permanecer aonde? Na minha palavra, no meu conhecimento. O Senhor Deus, Ele deixou o conhecimento para que possamos, irmãos, possamos adquiri-lo e ter fé. Muitas vezes o pessoal diz: eu creio no Senhor, eu creio que... Não, irmão, precisa ter fé. Fé o que é? Viver a verdade intensamente. Viver a verdade intensamente. Quando alguém disser, ou a tua fé ou a morte, pode me matar, porque eu não deixarei de crer em Cristo Jesus. Ter fé é viver como diz Sadraque, Mesaque e Abednego: quanto a esse negócio eu não quero saber. Se o Senhor nos livrar, nos livrou. Mas uma coisa eu tenho certeza: eu não adoro essa estátua, porque eu já tenho um Deus a qual eu adoro, o Senhor dos céus. Fizeram um edito: olha, você não pode adorar. Não pode adorar. Quem adorar vai ser lançado. Não pode orar, vai ser lançado na cova de leão. Aí Daniel falou: Daniel não mudou o curso, não mudou a data, não mudou o horário. No mesmo horário de costumeiro, ele estava de joelho, porque ele cria no Senhor. Ele não alterou mediante ameaça. Agora eu faço uma pergunta: o cenário está preparado, as coisas estão afunilando. Será que a nossa fé, a nossa vivência, a nossa experiência com Deus, que dizemos ter, mediante qualquer um desses desafios, será que ainda vamos manter de pé? Xaramacando Ramai. Oh, aleluia. Por isso é necessário ter conhecimento, irmão. É necessário ler a palavra. Eu bato há 13 anos nesta congregação: leia a palavra, busque a palavra, medite na palavra. Mas ainda há irmãos que não leem a palavra, porque a palavra é que vai te dar convicção, certeza, vai te revelar as promessas de Deus, vai te dar solidez, vai te dar força, vai te dar ânimo, vai fazer com que você ande em veredas retas, sem tropeçar, sem para a direita ou sem para a esquerda, mas olhando sempre para o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Então, se você diz que está agradando a Deus, que serve a Deus, que serve a Cristo, você tem que permanecer na palavra. E nós vivemos um evangelho em que as pessoas crêem em uns versículos e não creem em outros. Ou nós cremos na totalidade,
Ô irmão, nós estamos perdendo tempo. Temos que crer na Bíblia na sua totalidade, não aquilo que me agrada, mas muitas vezes, irmãos, muitas coisas que está aqui é para nos desagrada, mas é para nos aperfeiçoar para o dia da redenção. Aleluia! Glória a Jesus. Veja Efésios capítulo 4, versos 17 e 18. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andarei como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecido, ou seja, em trevas de entendimento, alheio à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem pela dureza de coração. Irmãos, quando falta conhecimento, surge a ignorância da vida de Deus. Veja que Paulo está falando, as pessoas ficam com a mente escurecida, em trevas, e é isso que o Satanás quer, e é o que ele tem feito, e está escrito na Bíblia, que ele tem cegado o entendimento das pessoas, para que vendo não enxergue, ouvindo não consiga compreender. Mas nesta noite, a colírio do céu nesta noite, a cura para os seus olhos espirituais e para os seus carnais também. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Porque, irmão, a ignorância da verdade é desculpa para o desobediente. Eu não sabia que era assim, porque não conhece a palavra de Deus. Observe o que diz os versículos. Diz assim, o que é uma pessoa ignorante? Uma pessoa que não tem instrução, que é estúpida, tola, inapta, desprovida de inteligência, uma palavra que todos nós conhecemos, traduzido por imbecil. Essa é a palavra, desprovida de entendimento. Revela a falta de saber, desconhecimento e imperícia. Isso é ignorância. Mas aqui na congregação, diante de Deus, naquele glorioso dia, se você não conseguir chegar na glória eterna, você não poderá dizer que não teve ninguém que falou, que não teve oportunidade de conhecer, porque nesta manhã tivemos a escola bíblica dominical. O que a escola bíblica dominical faz? Ensina crente a entrar no céu. O que é ensino? Ensino é direção. Então a palavra é que nos direciona. Culto de ensino, aqui todos a sexta-feira, faça sol ou faça chuva, a palavra de Deus, o ensino de Deus está sendo pregado, a vontade de Deus está sendo verbalizada. Então ninguém pode chegar diante e dizer eu sou ignorante. Não tenho conhecimento, porque a palavra de Deus está sendo pregada nesta congregação, e para a glória de Deus, Deus tem levantado homens e mulheres capacitados com uma capacidade extraordinária de mostrar para você o caminho do céu. Então nesta noite, irmão, se você está dormindo, acorde, porque Jesus está chegando, e lá no céu não entra ignorante, lá no céu entra aquele que tem conhecimento. Por isso que Jesus disse, vós sois a luz, ou seja, vocês têm o conhecimento, para dar conhecimento, para trazer pessoas ao conhecimento, e dar direção a ela. Amém, igreja? Veja o que diz a palavra do Senhor, que a ignorância, irmão, ela traz destruição, ela destrói família, ela destrói lar. Quantos lares estão quebrados, estragados, estão arrebentados, porque não tem conhecimento da palavra de Deus. Não tem conhecimento da palavra de Deus. Então, meu irmão, se não tem conhecimento, não vem no culto de ensino, não vem na escola bíblica dominical, meu irmão, você está em sério perigo. Se aprume, não lê Bíblia em casa, não ora em casa, não jejue na semana. Meu irmão, a hora de acordar é agora. Veja o que diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Veja o que diz a palavra do Senhor. Deixa eu pegar aqui. Glória a Deus. A ignorância. A ignorância, muita gente, as pessoas, elas pecam
nesta ignorância, nessa falta de conhecimento. E veja que Oséias vai dizer para nós: o meu povo perece por não conhecer a Escritura, por falta de conhecimento. Oséias 4, verso 6. Olha, o meu povo, ele está sendo destruído por falta de conhecimento. E veja o que Jesus falou, palavra de Jesus, hein? Este é o julgamento. A luz, que é o conhecimento, veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, que é a ignorância de Deus, não querendo saber da vontade de Deus, e não a luz, porque as suas obras eram má. Veja o que diz a palavra de Deus, 2 Coríntios 4, 6. Pois Deus disse: das trevas resplandece a luz. Ele mesmo brilhou em nosso coração para a iluminação do conhecimento. O que é iluminação? É luz da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Veja o que diz 1 João 1,6. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele e andamos na ignorância, nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Veja o que diz a palavra de Deus, 2 Tessalonicenses 1, 8, 9. Com labaredas de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, dos que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo, entende isso? Aqueles que não obedecem, que não conhecem, que são ignorantes, que não obedecem. Tem os que conhecem, mas não obedecem. Tem os que não conhecem e tem os que conhecem e não obedecem. Eles vão dizer aqui, ó, por castigo perecerão na eterna perdição, longe da face do nosso Senhor e de seu poder. Veja o que diz a palavra do Senhor para nós encerrar. 1 Timóteo 1,13. A mim dantes fui blasfemo, perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia, porque me fiz ignorantemente na incredulidade. Veja que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, está relatando: eu fui ignorante, mas agora eu não sou. Tem gente, irmãos, que está na graça e é ignorante, e ele perecerá. É o que ele diz, e para a igreja de Tessalônica: perecerá na perdição, longe da graça, da face de Deus, da glória e do seu poder. Diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios 15, 34. Vigiai, justamente não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e isso é para a sua vergonha. Paulo está falando à igreja de Corinto, uma igreja que tinha os 9 dons. Ele está dizendo: tem gente que tem aqui, a igreja tem 9 dons, e as pessoas ainda é ignorante. Isso tem uma vergonha diante da possibilidade, da oportunidade que Paulo tinha dado para eles conhecer. Aí diz a palavra do Senhor, 2 Coríntios 10, 4, 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são sim poderosas em Deus, para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Amém, irmãos? Amém. Aqui nós aprendemos 2 coisas. São 7. Dizemos que agradamos a Deus, mas nós não podemos dizer que agradamos a Ele se não houver excelência moral e se não houver conhecimento. Amém?